Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Júlia Morelli, sou produtora cultural, sou idealizadora da 55SP, que é um projeto independente que realiza edições de artistas contemporâneos. Primeiramente, eu vou agradecer o convite. Obrigada, CCSP, obrigada, Erika Palomino, obrigada, Chico Dub. É um prazer participar desse projeto que comemora o aniversário de 85 anos da discoteca Oneida Alvarenga, cuja organização, gestão e acervo é mantida desde 1982 pelo Centro Cultural São Paulo. A gente está aqui para conversar sobre discos de artista, onde a arte contemporânea encontra a música, e eu vou brevemente apresentar os convidados com quem eu tenho de trocar e conversar hoje. Vou ser muito breve para que eles possam depois contar sobre eles e também sobre a relação deles com arte, música e discos. Então, primeiramente, a Vivian Kakuri. A Vivian é artista visual, utiliza o som como veículo para cruzar experimentos de percepção em questões relacionadas a condicionamentos históricos e sociais, e escreveu o livro O que Faço é Música, como artistas visuais começaram a gravar disco no Brasil. Boa noite, Vivian. Boa noite, Júlia. Boa noite, gente. Beijos. Vou apresentar Pedro Barbosa, colecionador, e que em 99 iniciou a coleção Moraes Barbosa, com foco em arte experimental, conceitual e arte politicamente engajada em diferentes mídias. Boa noite, Pedro. Boa noite, obrigado a vocês pelo convite para dividir ideias. E vou apresentar Franz Manata, que é artista, pesquisador e professor, e como artista trabalha em parceria com Saulo Laudares, desenvolvendo o duo Manata Laudares, que desde 98 vem investigando o universo do comportamento da cultura da música contemporânea. Ambos coordenam o programa de arte sonora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Boa noite, Franz. Boa noite, Júlia. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, batendo essa papo. Bom, salvo aqui as apresentações, né? O assunto é disco de artista. Todo mundo aqui tem muito para contribuir. Enfim, a gente... Pensando aí no livro da Vivian, na coleção do Pedro, no conhecimento do Franz, eu sugiro a gente começar com o Cildo Meirelles. Poxa, então, acho que sou eu, né, Júlia? Como ficou para mim falar do Cildo, e primeiro é um prazer poder falar do Cildo Meirelles, porque o Cildo é dos artistas o meu maior interlocutor. É um artista que eu convivo desde que cheguei ao Rio em 2000, de frequentar a minha casa, a casa dele. A gente tem uma troca muito forte, tanto ele quanto a Caterina. E não só no plano afetivo, mas é um artista que é uma referência muito potente na minha prática artística. Tá? Focando mais especificamente no nosso tema, disco de artista, eu preciso, primeiro, apresentar a minha relação com os discos, né? A minha relação com os discos desde sempre, né? Eu tenho um parceiro, um companheiro há 25, 26 anos, e que é DJ, produtor, então disco, vinil, esse universo permeia toda a minha casa. E antes mesmo de estar envolvido diretamente com pesquisa, nesses últimos 25 anos, eu já me interessava e já me encantava com a discoteca da Oneida. Eu sempre fui apaixonado pelo Centro Cultural São Paulo, pela dinâmica daquele espaço, me encantava andar por ali, ver as pessoas encostadas num chão levemente inclinado. Eu não fazia ideia do que eram os discos, os trabalhos, eu escutava a esmo, eu gostava da experiência de estar naquele lugar, de sentir aquele cheiro. Então, de alguma medida, aquilo também me formou de modo indireto. Especificamente disco, eu sou absolutamente apaixonado com vinil, eu sou um fetichista do vinil, eu gosto da pesquisa, do interesse, eu entendo perfeitamente o interesse do Pedro, porque é fabuloso quando você entende as correlações,
a inserção social, o contexto que aquilo foi construído, o nível de raridade, de dificuldade, isso tudo me encanta. E, como artista, me encanta muito como veículo, né? O disco como um veículo. A própria Vivian, no livro, né, que o que faço é música, que ela certamente vai tocar muito melhor do que eu, ela diz muito bem sobre essa natureza do vinil e como ele altera a experiência social do uso e da relação com o vinil, como é que se altera, e que, de alguma medida, hoje, o vinil, na arte contemporânea, ele é um veículo de desejo, mais um dos objetos de fetiche no mundo da arte contemporânea. E é incrível que seja assim, é maravilhoso, eu sou absolutamente apaixonado. Agora, eu gosto muito do vinil, particularmente no uso que muitos artistas fizeram nos anos 70. A experiência conceitual, a experiência da investigação conceitual do suporte. Então, esse disco do Silvio Meirelles talvez seja um dos melhores exemplos do que eu quero dizer. Como a mídia é, de fato, necessária para o entendimento da experiência conceitual que o Silvio está propondo aqui, né? Um dos 3 grandes eixos de pesquisa do Silvio é a investigação da natureza da linguagem. Então, especificamente nesse disco, ele está muito interessado em como ele pode, não só ele, mas toda uma questão geracional do século XX, que é da materialidade à experiência do som. Então, ele está muito interessado em tentar perceber como ele poderia materializar a experiência de uma galáxia. Como a gente podia dar uma dimensão material de uma galáxia a partir do som. Ou como a gente poderia representar um caracol. Então, ele vai criar esse disco MABS, é uma experiência da cinta de MABS, né, que é um plano retorcido e colado. Você constrói um touro infinito, né, na forma de um 8, e ele tenta dar essa dimensão. Como ele faz isso? Ele está experimentando os instrumentos e os meios técnicos que estão disponíveis para ele na hora. Então, com um sintetizador, ele vai, e um oscilador de frequência, ele vai, de um lado, representar sonoramente o que ele chamou de caráxia, que é caracol com galáxia, e, do outro lado, ele vai tentar representar esse loop infinito da cinta de Möbius. Bem, essa dimensão de experimento formal que a linguagem do vinil traz, eu acho isso sensacional. É algo, e aí é uma pergunta para a Vivian, que também é artista e que pesquisa, passando a bola, Vivian, será que ainda é possível, né, que o vinil ceda espaço para algum tipo de experimento formal, particular, ou ele está confinado à condição de objeto de fetiche? O que você acha disso, Vivian? Então, eu acho que eu comecei a entender melhor o disco quando eu estudei como que ele chegou no Brasil, assim, e ele está ligado à mágica. Então, tinha uma mágica que o Friedrich Figner, que inclusive eu acho que é tataravô do Felix Raimovic, que foi diretor do Banco de São Paulo por muito tempo, já conversei com ele sobre isso. Ele chegou aqui com o primeiro fonógrafo, e ele fazia uma turnê pelo Brasil, gravando o som e mostrando para as pessoas o som gravado, e também rolos de cera que ele trazia com ele. E isso era uma espécie de circo. Então, ele foi até Manaus com esse circo sonoro. Então, tinha essa qualidade de mágica, né, que eu acho que a produção contemporânea tenta um pouco recuperar, porque não é mais, e claro que é inconscientemente, porque eu acho que nem todos os artistas sabem essa origem da indústria fonográfica no Brasil, né, que é uma história que não é tão bem contada. Eu acho que ela valeria, inclusive, um filme. Mas eu acho que tem uma qualidade de mágica nesses discos contemporâneos que é diferente de, por exemplo, um disco de um catálogo internacional que era baratíssimo nos anos... Baratíssimo, né? Assim, entre aspas, tudo entre aspas no Brasil, nos anos 70. E eu acho que, inclusive, o Silvio, ele se privilegiou muito dessa popularização excessiva
do catálogo internacional no Brasil nos anos 70, porque os engenheiros que trabalhavam nessas gravadoras estavam prontos para gravar bandas, né? Bandas from scratch, né? Do nada, assim, e gravar as bandas inteiras. Só que por uma questão de economia, começaram a trazer catálogo pronto né, de gravadoras internacionais, e saía mais barato. Então ficou um monte de engenheiro meio à toa, e o Cildo conseguiu um tempo de um desses engenheiros para, inclusive, fazer o Max Caraxa, porque não é simplesmente explorar o material. Ele teve que meio que romper com o dia a dia de uma fábrica para fazer esse objeto. Ele quebrou agulhas, ele muitas vezes não deu certo, ele teve que repetir esse experimento, e isso era um distúrbio dentro da fábrica. E isso eu tenho muito... Meu interesse é principalmente aí. Como é que o artista contemporâneo entra dentro de uma fábrica e tem que mudar as máquinas para fazer o seu objeto, que é o caso do Valtercio, né? Ixi, tá aparecendo. O Valtercio, ele tá até virando nada, é poético, que o disco do Silêncio, que ele modificou a máquina para fazer um anel só, que é impossível de ver aqui no Zoom, mas é um anel só. Então ele teve que mudar uma máquina inteira para conseguir fazer um anel, porque, claro, o disco é uma serpente. Sobre a sua pergunta, Fran, sobre se na contemporaneidade assim, ainda existe esse espaço, eu acho que existe, porque o hardware de reprodução dos discos hoje é diferente do que a gente tinha assim, nos anos 70. Então, conforme as máquinas vão mudando, acho que as possibilidades também mudam, sabe? De exploração desse espaço, principalmente do espaço, né? Porque aquilo é um pedaço do artista entrando na sua casa. Então, eu acho que esses dados culturais estão sempre em transformação. Tem tanto o espaço onde vai ser tocado esse disco, quanto o conteúdo, né? Claro, tem limites que estão sempre aqui, né, no vinil, e isso é a beleza do vinil. Mas eu sempre vejo que acho que tem, sim, mas a gente corre esse risco do vinil ficar sempre um pouco descolado das práticas mais vanguardistas no quesito popular, né? Porque, enfim, a gente escuta a música pelo YouTube, o alto-falante preferido é o do celular, então tem essas coisas, né? E agora eu vou passar a bola também para o Pedro, se ele já tentou também entrar por esse lado, assim, da exploração ultra contemporânea. O que ele acha disso, assim, em contraste com essa raridade e beleza material do vinil? O que ele acha, assim? O que você acha desse gap? Eu acho interessante que vocês estão criando uma sequência muito, muito curiosa. Eu estou adorando poder com vocês. Voltando ao Cildo, vamos tentar chegar na materialização, mas quando a gente olha o MEBS, por exemplo, a cinta de MEBS, minha formação, eu sou engenheiro politécnico, né? Então eu tenho um lado meio... O pessoal acha que é bitolado, mas eu acho que o politécnico é a cabeça tão aberta, mas tudo bem. Mas o negócio é o seguinte, a cinta de MEBS, ela é uma coisa da geometria não euclidiana, que é uma geometria que a gente não aprende na escola, né? Que é uma geometria que vai ser desenvolvida na segunda metade do último milênio, principalmente na Alemanha e na França, e que depois vai ser usada para a teoria da relatividade, né? Que é o mundo curvo, na verdade. Né? O mundo curvo na geometria euclidiana que a gente mexe é a esfera. Tá? Seria assim a coisa mais poderosa do mundo curvo. Né? Mas a cinta de MEBS, por incrível que pareça, ela tem as mesmas propriedades matemáticas da esfera. No mundo curvo, que é na geometria não euclidiana. Então, quer dizer, quando o Cildo começa ele começa a experimentar a terceira dimensão,
mas no mundo não euclidiano, e não no mundo euclidiano que a gente está acostumado a viver no dia a dia. Afinal de contas, uma pintura, um objeto, ele está 2D, né? A nossa arte concreta tenta criar um 3D quando a Lígia Pape, logo no grupo frente, coloca a tela separada da parede, né? Quer dizer, então ela vai para aquele quadrado mais a distância da parede, faz um 3D, quer dizer, o Cildo está fazendo um 3D não euclidiano com esse disco. Então, nesse sentido, eu gosto dessa materialização, que na verdade não é material, que ela é absolutamente conceitual, entendeu? E são esses desafios que realmente me fascinam, quando a gente consegue ir conectando pontos através de diversos conhecimentos, né? Quer dizer, você vê, a gente chegou com 3 diferentes jeitos de encarar um negócio, entendeu? Em três leituras, mas todas elas são válidas. Eu acho que, por exemplo, se não tivesse esse disco, a gente não estaria chegando nisso, né? Nesse sentido, então, eu vou jogar a bola também da materialidade para a não materialidade. Eu vou voltar de novo só para criar confusão, que é na verdade, o que eu gosto de fazer, né? E esse aqui é um disco do Yves Klein, que chama Sinfonia do Silêncio, que quando você põe para tocar a agulha, não tem som nenhum. Então, não sai nada. Quer dizer, Nem o chiado, Pedro? Nem o chiado, não tem nada, né? O Yves Klein era um cara que gostava do vazio, né? Do nada, né? Do void, ele pulava no vazio, né? Aquela coisa, né? Então, se você começa a falar de galáxia e vai para buraco negro e não sei o quê, quer dizer, imagina, né, a confusão de assuntos que você pode criar nisso com todos esses conteúdos, né? E aí a gente vai aqui para o choro da filhinha do Antônio Dias com a Iole, né? Que não tem Rara coisa Dias. mais materializada do que, na verdade, não é o choro, é a respiração da Iole grávida que foi gravado aqui, né? Então você vê a Iole respirando com a Hara ainda em gestação, né? Então aqui o extremo da vida, né? No Yves Klein, o extremo do nada, e no Cildo, o extremo do tudo, né? Quer dizer, sei lá, a gente consegue fazer tanta associação com isso, e a gente pode ficar aqui dias e horas conversando, né, nesse mundo da arte conceitual que esses discos nos levam, né? Eu acho isso, na verdade, fascinante, né? Agora, eu acho interessante como também o disco e a própria arte conceitual conseguem criar um universo próprio, né, que nem sempre precisa encontrar com práticas culturais presentes, contemporâneas, mas eu acho também interessante como que eles existem só porque eles estão ausentes dessas práticas contemporâneas, né? Agora, em outro extremo, tem outro disco do Cildo, que é o Sal Sem Carne, que quer trazer o Brasil para dentro do disco. Exatamente. E não é mais esse universo geométrico que você pode desenhar ali num papel quadriculado, né? É uma realidade social brutal. Territorialidade, né? Territorialidade, né? O combate dos indígenas é muito... Ao contrário da não materialidade, ele fala da marcação do território, da perda, de tudo isso. O louco, né? Que tá o louco lá também, né? Da nota do Zero Cruzeiro, né? Sim. Que é meio da mesma época, né? Assim, eles são muito próximo. Contemporâneos, né? Mas, ainda assim, o que é legal do Cildo é que ele deixa os canais, esquerdo e direito, com conteúdos que ele equilibra na direita e na esquerda, né? Então, você pode ter um equilíbrio entre essas duas visões de Brasil, e tem o gongo de um relógio, né? Que é esse espaço euclidiano que o Pedro falou, e do outro lado as pessoas, né, falando sobre os indígenas. O indígena não come,
come carne sem sal. E é por isso que virou, né? O sal sem carne. Então, o sal foi o que definiu assim o que é indígena e o que o brasileiro colonizado, digamos assim. Mas eu acho muito interessante como, na hora que você ouve esse disco, e esse disco eu ouvi lá no arquivo do Queens, do MoMA, que eu procurei muito aqui quando eu estava fazendo o meu mestrado, e lá estava tudo reunido bonitinho, assim, era até comovente. Tinha um trabalho, inclusive, que eu acho que... De quem que era? Eu acho que a do Antônio Dias era deste tamanho, era uma coisa de 1 centímetro, e eles me trouxeram, assim, e era incrível. E lá eu ouvi esses... foi muito bom ouvir assim, o Brasil estando fora do Brasil, você tem o Brasil em perspectiva. E você tem uma noção de experiência e presença do Cildo que é muito... que eu só lembro de ter ouvido em gravações de etnomusicólogos, sabe? De pessoas que foram com técnicas da etnomusicologia para se aproximar das pessoas e fazer as perguntas. Então, o Cildo, ele é uma pessoa que eu acho que ele é extremamente contemporâneo por causa dessas multi-habilidades dele, né? Até de antropólogo, assim, porque acho que ele é filho, né, de antropólogo, se eu não me engano. E, Franz, como é que você acha que essa multifacetagem do Cildo tem a ver com o artista que escolheu o som como o principal meio, que eu acho que é o seu caso com o do Saulo? Por que você acha que o som chama os artistas para serem multi? O Franz congelou? Congelou. Congelou, vai voltar. Voltou. Franz chegou a ouvir a pergunta? Deu umas... Seu microfone está fechado. Eu não ouvi a pergunta. Franz, eu te perguntei assim... Franz, por que você acha que, no caso de artistas como o Cildo, ou você e o Saulo, que escolhem o som como tipo, o principal meio, né, o meio favorito para a expressão, por que você acha que o som tem essa característica de colocar o artista num espaço que ele tem que ser multitarefas? Ele tem que fazer, ele tem que gostar de muita coisa. É interessante essa pergunta, Vivi. É uma pergunta rica. Eu poderia só fazer um comentário ainda sobre o Sol Sem Carne, bem rapidamente, e depois eu vou na pergunta da Vivi. Ainda assim, eu acho, não sei, eu posso estar errado, e eu vou concordar com a discordância. Ainda assim, eu acho que no Sol Sem Carne, o Cildo está experimentando linguagem. Se no MEBS, Caráxia, ele está experimentando materializar algo impossível, né? Efetivamente, é algo que só existe no campo da abstração, tanto número, quanto galáxia, quanto tudo isso é uma abstração, né? É um entendimento. Materializar isso é um experimento formal. Por outro lado, eu acho que o Sol Sem Carne também é um experimento formal, na medida que ele transforma o veículo num espaço de uma investigação antropológica, como a própria Vivian falou e lembrou, que o pai dele é um antropólogo, o pai dele denuncia um genocídio com fazendeiros, com varíola, e aquilo dali vai impactar a renda da família, vai gerar a ele esse interesse por investigar questões específicas do Brasil. Então, ainda assim, eu acho que mesmo diferente, isso mostra um pouco a natureza múltipla e horizontal e rizomática. E aí eu vou fazer a ponte com a pergunta da Vivian, com a colocação da Vivian. Eu acho que são duas questões, Vivian. Eu começaria com essa natureza rizomática que a arte conceitual nos fornece como campo, que é centrada numa horizontalidade diferente das experiências formais, da verticalidade. Essa condição que a gente herda ali da arte conceitual, que de alguma medida herda de Duchamp e dos dadaístas também, na experiência de tempo vivido hoje, na era da economia do conhecimento e da informação, cada vez mais essa maneira de expressão
de forma horizontal, multifacetada, que abraça todos e quaisquer tipos de formato, é algo fundamental. Tá? Especificamente sobre a dimensão do som para a gente, é uma coisa engraçada, né? Quase nenhum artista que trabalha com som gosta de ser chamado de artista sonoro, né? Porque, de alguma medida, a palavra artista sonoro ela joga nas questões da categorização da arte moderna e coloca um pouco do tempo passado, de alguma medida. Mas, por outro lado, também não me incomoda muito quando se pronuncia dessa maneira, porque, de fato, existe o som como dimensão no trabalho. Mas eu não posso afirmar, categorizar, que o trabalho seja um problema de arte sonora per si. Né? Por quê? Porque o som, para o nosso trabalho, ele tem uma dimensão de dispositivo social. Ele tem uma dimensão que ele extrapola a dimensão da materialidade ou da fisicalidade. Né? Ele é em favor de um programa que constrói uma entrega objetiva. Então, a dimensão do som que a gente apropria, mesmo que em alguns momentos a gente possa fazer um disco de vinil ou uma instalação sonora, como é o caso do Heartbeat, que está lá no MAN, que é um diálogo entre dois corações, uma experiência física, que é um convite físico, ainda assim a dimensão do som para nós ela é um pouco mais elástica. Né? E é por isso que a gente acaba sendo multifacetado de alguma dimensão. Mas eu acho que isso é quase que algo que se impõe nesse século, na medida que a gente sabe que a dimensão visual do século XX cedeu espaço para a cultura auditiva. Então, a gente tem hoje uma outra experiência sônica, uma outra relação com o social. Queiram ou não queiram as pessoas, pensem nisso ou não pensem nisso. Essa dimensão ela está presente cada vez mais, e, inclusive até como arma sônica de governos. Né? Então, de alguma medida, com o controle de voz, os dispositivos tecnológicos, os controles da subjetivação. Então, de alguma medida, o som atravessa toda a construção da subjetividade hoje. E eu acho que cada vez mais vai ser natural isso aparecer. Né? As instituições começam a se dotar de condições para receber esse tipo de trabalho. Praticamente, eu não conheço um artista contemporâneo que não faça um trabalho que não use a dimensão do som, nas suas infinitas maneiras que foi apropriada no século XX. Né? A dimensão, a questão toda que eu fico perguntando é assim, é sobre essa dimensão que o som... Deixa eu ver como é que eu posso formalizar isso melhor. É isso, que dimensão o som tem diante da experiência de tempo que a gente percebe. É isso. Essa que é a minha pergunta, que eu faço todo dia. Eu confesso, gente, que mesmo gostando de todas as operações conceituais, da mídia, da matéria, do suporte, mesmo cuidando disso com muito carinho e cuidado, isso já não é mais o problema do nosso trabalho. A gente não tem mais a materialidade ou a construção de um objeto sonoro como problema. Ele surge como uma derivação das negociações a partir da oralidade. Então, o som vai também para a oralidade, vai para as negociações, ele tem uma outra dimensão. Eu vou encurtar aqui, porque o assunto é grande, e eu não quero monopolizar, e eu quero passar a bola para o Pedro. Como o som está presente na sua vida, Pedro? Quantas vezes você escuta, em média, cada disco desse que você tem? Você volta nos seus discos, Pedro? Você coçou a cabeça, hein, Pedro? Você me complicou aqui, mas a história é mais ou menos o seguinte: o meu irmão trabalhou em rádio, fez doutorado na USP em rádio, então eu sempre tive aqueles discos de amostra grátis, né? Então a minha casa eu sou muito caçula, eu tenho 15 anos a menos, 14 anos a menos que o meu irmão. Então o meu irmão recebia tudo quanto era disco. Então eu fui inundado por esse universo. Na verdade, foi a primeira experiência mais íntima com o mundo da arte foi através da música, né? Então, e no momento e cair nisso daí não é tão absurdo, dado esse envolvimento que eu tive, né,
graças graças ao meu irmão, né? Mas então, não, mas eu fico hoje olhando, eu fico pensando, eu penso a música muito politicamente também, né? O que significou, o que significam esses movimentos em termos políticos, né? Eu tentar pegar três pontos. O primeiro ponto que eu vou colocar, e eu vou mostrar mais uma coisa, que na verdade é o disco essa revista que chama Aspen Magazine, que veio com o primeiro disco do Velvet Underground, que é um plastic disc, né? Vamos olhar politicamente o que significa isso, né? É Andy Warhol, é a massificação do consumo, né? É a reprodutibilidade da obra de arte no seu limite, é aquele boom pós-Segunda Guerra americano, onde vamos comprar tudo, vamos conquistar tudo, vamos ser dono da estética mundial, né? Então, eu começo a olhar e a música pop americana, mesmo que seja uma música até certo ponto de protesto, como você pode tentar ver o que foi o Velvet Underground. Aí vamos fazer uma mudança para uma outra coisa que eu acho muito importante na minha formação, que na verdade, é o Kraftwerk, né? Porque aí tem toda uma história de clube, que eu andei muito nos clubes aqui em São Paulo, esses Madame Satã da vida, essas coisas, né? Nos anos 80. Mas vamos olhar também a dimensão, o que significa politicamente o Kraftwerk, né? Aquela conquista da música americana, do jazz, do blues, do rock Elvis Presley, pós-Segunda Guerra Mundial, aquela invasão da estética sonora americana na Europa e, na verdade, uma reconquista. O Kraftwerk faz uma reconquista da identidade alemã, usando Schoenberg ou Stockhausen, e o Kraftwerk vira uma coisa pop. E hoje a música eletrônica, graças ao Kraftwerk, tem essa dimensão global, né? Então, você vê que tem uma pegada política violenta. E hoje, na verdade, das artes que mais me fascina no Brasil hoje são coisas que não têm valor mercadológico, mas que são, para mim, as expressões mais genuínas, porque elas não estão corrompidas pelo mercado, que é o funk do Rio e o rap de São Paulo. Tem distribuição viral, essa coisa é distribuída, praticamente todo mundo tem acesso, porque você ou é um MP3, ou está no YouTube, ou está não sei o quê, quer dizer, não custa nada. É uma mídia extremamente, eu diria até que subversiva, na medida em que tenta passar todas as nossas mazelas sociais através dessas expressões. E são expressões bem distintas. Uma é muito carioca, a outra é muito paulista, né? Tipo concretismo e neoconcretismo, sabe? E isso realmente me fascina, e isso que me faz ficar extremamente curioso, né? Você vê, por exemplo, a repulsa que existe do funk carioca, entendeu? Por aí. Pô, mas é uma coisa absolutamente genuína, verdadeira, é uma expressão política. Porra, os caras fazem isso entendeu? No quintal de casa, distribuem isso viralmente. Quer dizer, é a subversão no seu limite, mostra todos os tipos de segregação que você pode ter nessa sociedade, ou a mulher como objeto, ou a vida que não vale nada, ou assim, eu não posso produzir nenhuma arte, eu vou fazer essa daqui que eu copio de um monte de coisa, né? Daí você pode voltar ao a música sampleada de Chicago e assim por diante, né? Mas para mim, a mídia menos corrompida que existe. A mais verdadeira, a mais interessante, a mais rompedora, entendeu? E isso que realmente acaba me fascinando, é como a política, como a gente pode pegar a música e
inserir ela num contexto político e traçar uma história absolutamente contemporânea. Isso vale para toda a Tropicália, isso vale para a história da música como um todo, né? Só que eu acho que esse assunto me parece muito pouco discutido no meio da arte, dado que isso não dá dinheiro, né? Eu não sei se eu concordo, Pedro. O que dá dinheiro é pintura. Não concordo, não. Porque hoje em dia, eu acho que diferente do que era, tipo, alguns anos atrás, o funk já não é mais só carioca e o hip hop já não é mais só paulista. Então, o Condzilla, que é o maior produtor de funk do Brasil, é paulista, né? Então, acho que o Rio teve esse grande trunfo de exportar alguma coisa, porque o Rio faz muito tempo que não exportava nada, né? Assim, culturalmente falando, poderoso. Fazia muitos anos que eles não conseguiam produzir uma coisa em larga escala desse jeito, e o funk veio como uma invasão nacional, e não, era uma coisa que não era nacionalizada. Mas hoje em dia o funk já é mineiro, o funk não, mas eu não estou criando e ele dá muito dinheiro, Eu não estou criando uma geografização do negócio, entendeu? Eu só estou dizendo que isso surgiu, isso espalhou viralmente, sim, dá dinheiro, a música dá dinheiro, mas eu não sei se quantos desses caras têm um universo tão grande dessa produção musical, que deve ter um universo muito grande que não faz um centavo também. Com certeza. Tem muito. Mas aí eu quero voltar para aquela pergunta que você ainda não respondeu, Pedro. Como que a cultura do vinil consegue encontrar essa coisa que é pulsante, do contemporâneo, da cultura que é ali criada nas ruas por gente hiper jovem ou com menos conhecimento sobre história da arte mundial? Porque eu sinto que existe um gap, sabe? A gente aqui discutindo sobre vinil, ou artistas que conseguem prensar um vinil, e como que essa cultura de alta velocidade, o vinil seria uma coisa que impediria ela de ser tão pulsante, sabe? E aí, acho que a pergunta é para você e para a Júlia também, que é uma conhecida produtora de discos que trabalha com os artistas jovens, artistas conhecidos, artistas inéditos. O que você acha? Assim, você acha que a rua está entrando para o vinil? Não, eu acho que a música digital ela não vai, ela vai ser a dominante, não há dúvida. Telefone, YouTube, não sei, o vinil é uma materialização da parada toda, sabe? A gente está fazendo agora 2 projetos, a gente deve soltar no primeiro semestre do ano que vem 2 discos de vinil, que a coleção tá patrocinando, né? Mas isso é um fetiche, entendeu? O lance está em como você viralizar essa parada, porque justamente o que é o bacana disso é o impacto que esse troço consegue ter. Ele chega muito longe. Ao passo que uma pintura ela morre ou no museu, se chegar no museu, se não terminar na casa de um colecionador ou num depósito, entendeu? A música não, a música ela é muito capilar, muito capilar. E em termos de subversão, de realmente para causar, eu acho que é a grande mídia. Eu tenho a impressão que quem quer criar caso, se quiser usar a música, vai ter muito mais sucesso do que quem quiser ficar pintando o quadro, entendeu? Para depois mostrar, sei lá, na Davis Winner, sei lá, não vai lugar nenhum isso, entendeu? Desculpa, Pedro, antes de passar para a Júlia, para ela falar sobre o comentário da Vivian, sobre o mercado de quem está produzindo, que é um depoimento muito importante. Poxa, passou um vento e levou meu pensamento, gente. O que eu ia falar? Eu vou me lembrar daqui a pouco. Vai, Júlia, com você. Vou falando, você lembra e me fala. Bom, eu sou, assim, verdadeiramente apaixonada. Com a Vivian cruzando os dois, mas desapareceu. Mas volta. Vai lá, Vai Júlia. voltar. Perdão. Eu sou verdadeiramente apaixonada, tanto
pela música, pela cultura do clube e pela essa intersecção com a arte. Então, assim, meu projeto é muito pequeno, mas para mim é uma batalha positiva, apoiar e buscar os meios de produção. Então, eu acho que o Pedro tem total razão quando ele fala que a música é capilar e que quem quer ir para frente tem que ir na música, porque ela espalha de outra forma. Acho maravilhoso, por exemplo, nos webinars da coleção, você tem colocado os playlists, acho simplesmente incrível, né? Tem uma E não fui eu que conversa. fiz, Julia. Foram os artistas que criaram tudo, eu não dei pitaco nenhum. Maravilhoso, Pires. Então, a coisa está acontecendo, ela faz parte, né? Eu acho que é uma... e aí, vindo para o vinil, eu acho que realmente tem um pouco do fetiche desculpa, o Franz falou lá no começo, desculpa, isso deve acontecer, né? Perdão, que o Franz falou lá no começo do pouco de fetichização do vinil, mas também tem coisa muito importante que é de transformar no objeto, na escultura, quando a gente intersecciona a arte e a música, né? Então, quando eu trabalho com um artista, para mim, o processo da produção do vinil, o pensar nele, no entorno, na capa, tipo, no caso do meu vinil com a Vivian, não posso deixar de falar, né? O vinil da 55, de ter o bordado, de ter uma edição, desculpa, de ter uma edição, né, limitada que também se transforma numa obra. Eu acho que tudo intersecciona e é uma forma de manter o vinil tocando na vitrola, com a agulha, com o ruído, com o som, e de não ser só o play do fone, do celular, da caixinha do celular, assim. Então, eu acho que tem essa materialidade aí dele que é única. Eu amo também a fita cassete, eu acho que eu amo toda a materialidade que a gente pode dar para a música. Não podemos fugir do digital, né? Tanto que o disco tem aí o QR Code, você baixa, você faz o download, mas o objeto é outra coisa, né? O ruído da... Engraçado que ninguém fala do CD, né? O CD tipo um som. Nossa, gente, Já era, vai desaparecer. Eu agora... É verdade. Vai no vinil, vai no cassete, o CD realmente... O CD, tipo, não aconteceu. Aconteceu num tempo. O que não aconteceu foi aquele DVDzão, aquele DVD laser, aquilo ali não durou Maravilhoso. nada. É lindo. As mídias, realmente. Mas, gente, se você olhar, eu não sei, eu vou falar um pouco mais de São Paulo, né? Mas eu lembro de show do Arrigo Barnabé com o cenário do Guto Lacaz. Incrível. Entendeu? Sim. E eu acho que... Tá. Então... Essa é maravilhosa. O Andy Warhol fez quantas capas, o Saville, né, na Factory, quantas feitas, né? Pois é, eu tenho uma seleção, eu tenho um grupo de posters do Baldessari e do Lawrence Weiner, que são os posters para os shows do New Order. São do New Order da Factory. Tem convites do Lawrence Weiner desenhados para shows do New Order. Né? Sensacional. Então, sim. Assim, outra coisa, a gente tem uma coleção grande de Robert Barry, e com várias obras sonoras do Robert Barry. Né? Robert Barry tem aquela exposição, para mim, ele tem as duas exposições mais antológicas que existem. Né? Uma delas se chegava na galeria e não tinha nada na galeria. Tinha na verdade, tinha onda sonora, onda de televisão, onda de raio-x, onda de não sei o quê, entendeu? E não tinha nada. E câncer, provavelmente. Tinha câncer. Ficou lá durante a exposição inteira, ganhou um câncer, materializou. Né? E a outra é aquela que a galeria ficou fechada durante a exposição, né? Que é um convite raríssimo. Né? Mas eu vi você tirando um vinil da Barbara Kruger. A Barbara Kruger... Então, a Barbara Kruger também desenhou um pôster para o single do New Order que chama Perfect Kiss, que é do Low Life, que é a música que carregou o álbum. Ela tem também um pôster também razoavelmente raro esse de achar. Eu também tive a sorte de conseguir. Ou seja, essa galera, tanto fora quanto aqui, fez muito, né? Se a gente chegar no Guto, ele vai contar dias de história das interações dele com
com essa galera de São Paulo que era do Arrigo, do Itamar Assunção e assim por diante, né? Luiz Tati, aquela galera lá da Vila Madalena de Pinheiros, ali da Praça Benedito Calixto, né? Então, a gente sempre teve essa interação. Eu acredito que hoje a gente está voltando de novo, né? Ou melhor, a gente nunca deixou de fazer, né? Só estamos cutucando um pouco mais e deixando isso talvez mais público, né? Dado que hoje a mercantilização da arte faz com que esses artistas, que são... Qualquer artista hoje que faça uma ligação com uma produção sonora, ele pelo fato dele estar mais inserido no mercado, ele também traz mais visibilidade para o artista sonoro, assim dizendo, né? Que, como o Franz disse, os caras não gostam de ser chamado de artista sonoro, né? Mas também sei lá se é artista sonoro ou é artista só, né? Eu costumo dizer, Pedro, assim, que eu sou artista também. Ponto. Né? Se me pergunta, você é um artista plástico? Não, eu não lido com a plástica da matéria. Você é um artista visual? Também não. Eu não lido com a visualidade como um problema. É um artista só? Também não. Artista, ponto. Aí eu vou voltar. É uma coisa. Aí eu escrevo assim no balcão do hotel, artista. Aí o cara pergunta: você trabalha em novela? Eu falo: não, não trabalho em novela. Você tem que botar o que você é. Mas poderia. Gozação, né, Vivian? Eu queria fazer. Lembrei do que eu estava falando e perdi, e queria fazer uma conexão com o Pedro e com a Júlia, e a bola depois pode seguir para a Vivian nessa direção. Uma questão ligada à materialidade, que a Júlia comentou, do vinil, que é muito interessante, e a outra questão da imaterialidade do som, mas a potência que ele tem, enquanto meio de alguma medida, que distancia, como o próprio Pedro disse, dessa demanda muito forte do mercado. Ele permite estar num lugar onde, de fato, você não tem esse compromisso tão pesado e dirigido pelo mercado. Então, essa relação que o Pedro fala da música, eu só gostaria de estendê-la para além dos sons organizados harmonicamente. Sim. Porque, em geral, quando a gente fala, a gente vincula muito esse som que está organizado harmonicamente a partir daquela escala temperada ali, construída no barroco. Mas eu acho que a dimensão do som hoje ela é muito mais potente do que essa dimensão exclusiva que a tradição nos lega, como a atividade do som, a oralidade, a negociação. Então, de alguma medida, o som, e isso é um dos motivos que nos interessa, ele não pede especialistas, ele nos permite trabalhar e articular para além dos espaços circunscritos, institucionalizados. Você tem um trânsito, você pode responder à demanda histórica e os espaços circunscritos, mas ele não depende. Você pode estar trabalhando num mercado que é absolutamente mais amplo e elástico. Eu acho isso é muito interessante. Então, por isso, dá uma potência maior, no sentido que eu acho que o Pedro tratou. Nesse sentido da potência e da materialidade, eu queria fazer um comentário com a Júlia, a partir de uma escuta e de uma convivência com os DJs de old school. Antes mesmo desse conceito de DJ que a gente tem hoje, ainda quando o conceito de DJ era trocador de música, né? Hoje o cara constrói, ele mistura, ele opera, ele configura o público. O vinil sempre teve uma discussão muito grande dos puristas, os que vinham com CD não podiam, depois podia ou não podia, o pendrive, o digital. Bem, o digital, de fato, monopolizou. Ele tem respostas hoje de frequências muito boas, né? Você tem condições de ter arquivos com compressão muito interessantes, mas o vinil, até hoje, você conversando com os DJs old school, o vinil, eles dizem que ele tem um toque, ele tem uma sensação quando você coloca a mão no vinil. E que é uma outra coisa que todos são unânimes a testar, é que o grave que se consegue com vinil, você não consegue com outro meio tecnológico. Não sei se isso é verdade. O que vocês acham do Vivian também, que produz... Posso adicionar uma coisa? Eu, como super entusiasta do Dubversão, que é o maior sound system de dub de São Paulo e provavelmente do Brasil,
eles ainda usam o termo selector, né? Um colocador de música, não é DJ, é selector. Não tem mixagem, é um disco só, então a transformação acontece direto na caixa e não com a mão e com a mixagem. E também é onde está o grave, né? O grave da versão, todo mundo sabe que é difícil chegar naquele grave. Então, ainda existem microculturas, né? Nichos culturais que cultuam esses valores originais, né? desses discos, né? E de como era manter uma integridade do som e só potencializar, na verdade, o som, que é o dub, né? Ele só potencializa o som e ele não miscigena, né, o som, que eu, enfim, não acho que tem nenhum julgamento de qualidade ou moral ou ético, é mais uma característica do dub, né? Bom, eu aqui falando, já puxando para o DJs old school, o Pedro falou de Madame Satã, eu vou mencionar o Magal, que é um DJ que eu tenho, que é meu amigo, é próximo, e ele fala uma coisa que eu adoro, que ele fala, é a sujeira do vinil, é o ruído, assim, ele tem a poeira que fica ali. Entendeu? Ele falou, não tem, tipo, né, os jovens querem botar no Serato, né, que chama, põe no Serato, que é tudo limpo, tira tudo, equaliza tudo, e a beleza tá no suco, nessa verdade, nessa potência, eu acho mesmo. E é isso que você falou também, que eu acho muito legal, de não ser só o barroco, não ser só o som, claro que, né, o grave é maravilhoso, no subwoofer, a batida, mas de você ter o som de tudo. Aqui eu estava com esse outro disco que eu amo, que é do Markley, que é daquela exposição que foi, para mim, é muito, assim, ela muito valoriza o vinil, porque ela foi toda, ele fazia todos os domingos uma apresentação dentro da galeria, essa apresentação era gravada, foi com a Vinyl Factory, também é uma boa, né, uma boa apoiadora da intersecção do vinil aí dos artistas. Então ele era prensado dentro da galeria, a capa era serigrafada dentro da galeria, e aí no domingo seguinte, quando você fosse para outra escutar a próxima, né, sessão de som, você podia ter o vinil, assim. E esse aqui, e aí eu acho que é legal que ele faz o contrário, é um artista que puxa os músicos. Nesse ele tá com o Sonic Youth, até esqueci o nome dele, o ex-marido da Kim Gordon, Thurston Moore. Então ele chamou o Thurston Moore, fez o som com copos, assim, é um som completamente não linear, gravou isso, prensou isso lá, e aí isso era né, a obra. Assim, acho incrível esse processo, né, essa valorização da bolacha aqui. Você falou do Serato, né? Pedro, você conhece o Serato? É interessante como é que é a história, né? Porque o Serato é um vinil branco que exato. digital. Então, é para dar o DJ essa experiência dele estar mixando ali no vinil, mas, na realidade, ele está emulando um som digital. Exatamente, está emulando. Tem todo um troço de dança, né, do DJ. Tipo, as pessoas querem ver a pessoa, tipo, dançando no laptop. As pessoas querem ver uma gestualidade, né? Tipo, isso faz parte da experiência da dança também. Eu tive um fetiche que eu realizei quando eu mudei para os Estados Unidos, quando eu fui trabalhar, que foi de comprar 2 MK2. Ah, que incrível! Olha! Na verdade, foi a primeira coisa que eu fiz quando mudei, foi comprar as 2 MK2. Eu falei, eu vou ter 2 MK2, eu vou realizar esse sonho. Era um troço que estava engasgado há mais de 15 anos comigo. Eu falei, bom, agora vai, meu. Bom, tenho até hoje. Aliás, dá um trabalho, a manutenção, que é uma loucura. Pedro, você tem algum disco de shellac, de cera? Não, cera não. Isso é uma coisa que eu nunca vi. Não. E de acetato? De acetato tenho. Esse plastic disc do Velvet, acetato não, aí é outro material, é aquele maleável, né? Bem, olha aí, ó, ele faz assim, tipo, dá para abanar, entendeu? Isso daqui vinha em revista aqui no Brasil. Quando? Era um negócio que era meio distribuído, sei lá, era...
Mas é engraçado que toca direitinho, viu? O que tem que tomar cuidado é que de vez em quando ele faz uns carocinhos, então a preservação é um pouquinho mais complicada. Mas toca direitinho. Obviamente não é um vinil, né? O vinil é o objeto, né? Mas assim, eu tô conversando com uma galera aí, tem muita gente querendo ressuscitar a tal da fita cassete, viu? A gente fez um experimento há uns 4 anos atrás, era com o André Damião, o Bruno Palazzo, chamava FIM FM, tá até no YouTube, né? E a gente estive lá gravou presencialmente. 30 cassetes, a gente tem gravado. Né? A gente precisava dar uma espalhada nesse negócio aí. A gente é maravilhoso esse projeto. Eu estive presencialmente em uma ou duas apresentações. Conheci, lá no tal do apartamento, né? Vi o pôster no apartamento do Baldessari, fiquei... Enfim, entre outras mil coisas. Mas o que era legal também é que o negócio acontecia naturalmente, né? Não tinha uma agenda muito pré-programada aí. Isso que a música te dá a possibilidade de fazer, né? O cara vai lá na hora, faz alguma coisa, entendeu? Tem um valor agregador, né, Pedro? Uma exposição é muito formal. Nessa coisa do áudio, você consegue quebrar também uma formalidade que faz um negócio bem interessante. E tem todo o lance do direito autoral, que é muito engraçado, por exemplo, porque vários YouTubes que o pessoal fez o upload, na verdade, derrubaram, porque tinham músicas que têm direito autoral. Como não estava sendo pago direito autoral, as páginas foram derrubadas. Mas aí, se você quiser fazer, você pode fazer naquelas extensão .xxx, que são umas extensão porno, uns negócios meio... e aí você pode ter tudo lá. Ou seja, né, o tal do áudio, você consegue fazer muita peripécia, né? Isso que deixa o troço muito, muito interessante. Né? Dinâmico, né, Pedro? Você viu que o YouTube, atualmente, ele permite que você suba algum áudio que tem direito autoral vinculado, desde que você concorde em não monetizar. Olha aí. Você tem essa opção. Você pode olha, subir alguma coisa que, porventura, tem algum direito autoral, mas se você não pode monetizar. Bom saber, hein? Muito bom saber. Vou avisar o pessoal. De repente, eles têm esse negócio, tem esses arquivos e dá para upload de novo. O problema do YouTube é que é o seguinte: a versão gratuita te permite, no máximo, fazer upload de 15 minutos. Tá. Então, se você tem um set maior do que 15 minutos, aí você vai ter que comprar as contas premium, pagar, aí já começa a criar a venda do serviço ali. Sim. Mas é igual ao vinil, né? Quem não tem dinheiro faz o compacto, quem está com um pouco mais de grana faz um LP. É a mesma coisa. A gente estava fazendo cotação agora, tem o vinil de 180 gramas e o vinil normal, né? Normal. Bom, o vinil de 180 gramas custa quase 10 vezes mais. Mas é demais, né? É gostoso de segurar pegar. Um peso. Não, vamos fazer o baratinho mesmo e vamos sair espalhando essa parada por aí, entendeu? É isso. Vai funcionar do mesmo jeito. Pois é. Ou até mais, né? Porque você consegue levar o compacto com muito mais facilidade, né? Ele é um cartão quase, né? Para vários artistas, assim. Sim. Já vi muito artista usando o compacto como, tipo, isso aqui é o meu cartão. E dá, sabe? É uma coisa que dá. Isso é interessante também, de entender o vinil só com uma porta de entrada para muitas outras coisas. Eu acho que é interessante também ver como esses artistas pensaram o vinil assim, né? E esse compacto do Valtécio também é bastante assim. É ele aqui em um lado, do outro lado é o Sérgio Araújo. Aí eles deram uma entrevista assim altamente formal, com discussões de Adorno no Jornal do Brasil da época. É incrível assim, o jeito que eles falam sobre a Gruta de Maquiné, os experimentos sonoros, e como também o jornal quer traduzir isso para um público maior. É interessante como também o que o Franz falou sobre
não ter essa pressão tão grande do mercado faz com que o vinil possa ser um pouco mais independente, né? Só que hoje em dia eu acho que as coisas estão tão já empacotadas, elas já estão, as pessoas estão tão esperando, com tantas expectativas sobre uma experiência musical, que o vinil fica muito colocado dentro de um público que está aberto para isso, e não um público geral, né? Então faz sentido o Pedro falar que esse instituto não é aberto, porque, enfim, não é todo mundo que vai ter o estômago ou a paciência ou, enfim, o repertório para curtir sabe, um disco de vinil silencioso. Eu converso, o meu psicanalista, ele é um conhecedor de música clássica, né? Ele fala, puta, a dificuldade que eu tenho para escutar, por exemplo, Ligeti, é uma loucura, entendeu? Ele falou, pô, anos tentando escutar, anos, e não rola, meu. Imagina sair de Wesley Safadão para, sei lá, aí é mais difícil. Então, mas você vê, né, como a gente está esse é um universo tão gigantesco, tão interessante, né, a ser destrinchado, né? Eu Sim. acho ele mais interessante do que na verdade muitas vezes até as próprias artes visuais, né? Eu tenho tido discussões com muita gente sobre música vis-à-vis a pintura. Eu acho a música ela muito mais subversiva do que a pintura, entendeu? Eu sempre gosto de criar um caso porque eu gosto de falar do Volpi, né? Eu acho que o Volpi para mim é uma das coisas mais sensal que existe, né? Porque na verdade ele é até um troço que é uma repetição chata da mesma, um monte de experiência de cor, e parece que você está fazendo uma censura na experiência artística na medida em que você fica mostrando a mesma coisa, né? Ao passo que a música não, a música não tem fronteira, a música sai arrebentando. A pintura mas tem também, acho que tem muitos compositores que têm muitas amarras do tipo Volpi, assim. Eu conheço, aliás, conheço vários. Não, sem dúvida, mas do mesmo jeito que tem vários pintores que arrebentam também, né? Que não ficam no... Mas, assim, por exemplo, hoje em dia, porque eu vejo muito Volpi na casa de muita gente que tem grana, né? Então, é a cartilha do colecionador, né? A cartilha... Exatamente. Brasil. E parece que aquilo é, na verdade, um jeito de você esterilizar a crítica artística, entendeu? A crítica política, social que tem na produção artística. Que você põe aquela fachadinha, aqueles papagaios lá, aquelas pipa, como é que chama? Bandeirinha. E você esterilizou tudo, entendeu? E virou tudo bonito. Porra, mas, meu, o gostoso do mundo não é que... O gostoso que o mundo é difícil, não é que ele é bonito, meu. O mundo é bonito, mas o gostoso do mundo é o fato dele ser difícil. Se ele fosse fácil... Me deixar interpretar um pouco, Pedro, eu acho que o que falta é o barulho, né? É o ruído, assim. O ruído, ele deixa o mundo entrar, né? Sem o ruído, é o mundo ali e a arte aqui, e o ruído é o que, tipo, fura, né? Tipo, é uma coisa que... Sem ruído é um menino bem comportado, né, meu? O menino bem comportado não vai a lugar nenhum, né, meu? É tipo Pedro, Rick Wakeman. Eu vou dar um pitaco nessa conversa, nessa reflexão que o Pedro coloca, nessa polêmica que ele disse, né, entre a pintura e o som. E eu entendo perfeitamente quando você fala que, de fato, a dimensão do som, como eu volto a afirmar, para além da música, toda a sua dimensão, ela, de fato, tem um frescor, ela tem uma dinâmica e que a pintura não consegue chegar. Mas, por outro lado, Pedro, eu não sei se são coisas que eu deveria comparar per si, de formas absolutas, porque eu também não excluiria a dimensão, o alcance e a potência que ela traga. Mesmo que eu entenda que a pintura, de todos os meios de expressão, é o mais conservador, é o mais atrasado, né?
pela própria natureza de mercadoria. A joia da coroa, a mídia, o suporte mais negociado no mundo, o mais testado, o mais desejado. Então, é natural que ele espelhe o conservadorismo do dinheiro e do tempo. Então, a pintura está, de fato, no momento dos seus piores momentos, os mais conservadores. Mas, ainda assim, escapa alguma exuberância, alguma particularidade. Então, eu acho que são coisas que podem coabitar. Eu acho que escolher uma coisa em relação à outra, ela vai bater muito mais no gosto. E eu te digo, eu também prefiro som. Mas eu não considero a pintura, Pedro. Não é nenhum nem outro, entendeu? Eu não estou fazendo um juízo de valor. Eu estou botando duas coisas em perspectiva para um debate, entendeu? Como é que a gente pode analisar um Volpe e vis-à-vis uma arte sonora aí XYZ, que eu sei lá qual que é, entendeu? Como é que eu encaro os dois? E isso é uma coisa pessoal minha. Eu gosto de coisa que me desafia, né? Como a Vivian disse, o ruído é a coisa que me tira da minha zona de conforto, né? Sim. Eu lembro uma vez quando eu estava com o Paulo Miada na Bienal de Veneza, né? E você andava lá no Arsenale, acho que era o Arsenale, a última coisa que tinha eram vídeos do Bruce Nauman, né? E eu cheguei para ele e falei, pô, ô Paulo, por que essa porra aqui é boa, cara? Esses caras andando na parede, entendeu? Por que isso é bom, cara? Ele falou, é exatamente por essa razão, porque você está me perguntando, essa coisa está te deixando numa situação de desconforto, né? Obviamente, eu estava querendo saber qual que era a resposta dele, né? Eu já tinha mais ou menos uma ideia, mas a resposta dele me adiciona um outro grau de liberdade quando eu vou olhar essas coisas todas que me colocam numa situação de desconforto, né? Eu, particularmente, eu gosto de arte que me põe numa situação de, porra, o que está acontecendo aqui, entendeu? E não numas que eu vou lá, porra, parecer que eu estou numa igreja lá, tranquilo, que Deus abaixou em mim e agora o mundo resolveu seus problemas e eu sou um ser sereno. Eu quero aquela coisa que vem criar caso, né? E acho que também a pandemia foi um golpe da pintura, na minha opinião. O Covid serviu para a pintura circular de um jeito que eu nunca vi antes, porque parece que depois da pandemia, pintura e o Instagram se fundiram, assim. E eu acho que pelo fato da gente não estar se encontrando e não ter espaços físicos compartilhados, o som, eu acho que sofreu. É uma coisa que eu senti. E que é bom para o vinil, porque é uma experiência, tipo, individual, assim. Mas o que eu vejo de pintura surfando na Covid, tipo, não na Covid como tema, mas no sentido que o Instagram, tipo, triplicou em acessos e atenção, e a pintura no Instagram, ela é muito imediata, e o som no Instagram é a pior mídia, assim. Você consegue escutar 15 segundos de uma música e só. É só isso. Então, vou jogar uma pergunta para vocês, então, nesse negócio. Quer dizer, a música precisa de uma galera para ela ser mais apreciada? Quer dizer, será, você tem uma música clássica, você precisa ter 500 pessoas na sala São Paulo, você pode escutar um CD, né? Ou você vai escutar uma música eletrônica, você põe no telefone o headphone, ou você precisa estar num clube, né? A pandemia criou essa dicotomia, né? Porque tudo que era coletivo desapareceu, né? A música virou uma coisa, um prazer individual. O que vocês acham disso, né? Vai, Júlia, você. Quer que eu vá primeiro? Olha, eu nunca ouvi tanto meus vinis como nessa pandemia, né? Porque a gente estava em casa, ouvi, virei, olhei, cuidei. Mas aí eu vou fazer um clube, é um clube, né? Faz falta a energia da música, das pessoas e de tudo isso. Ao mesmo tempo, eu acho que deu margem para uma
maior apreciação, uma maior pesquisa, uma maior busca para ouvir e pesquisar outros sons, assim. Então eu acho que é muito capilar, como você disse, Pedro, lá no começo. Então ela é necessária sozinha, mas ela também funciona muito bem em grupo. E a gente está falando aqui do vinil, também tem uma coisa do ao vivo, né? Do assistir, né? O ouvir, o presenciar uma experiência, seja de música experimental, seja um show mesmo de música, que é outra coisa também, né? E tem horas que ouvir sozinho dá uma libertação, né? Ouvir algumas coisas sozinhas, Sim. tipo guilty pleasures sozinho, sabe? Exatamente. Tem coisa que às vezes eu coloco e é meio não muito convencional, eu fico olhando para a pessoa para ver se ela tá gostando, sabe? Isso eu odeio, eu não quero saber, mas eu fico preocupada com a audição da pessoa. Às vezes você não quer ter essa preocupação, você só quer ouvir. Eu acho. E você, Franz? Eu não sei se, desculpa, gente, eu não sei se eu entendi bem o desafio do Pedro, mas eu acho que cada circunstância, cada maneira de experimentar o som, ele tem seu encanto, né? Tem sua potência. De fato, nada supera uma experiência física numa pista diante de um grave. É algo insuperável. É uma experiência de comunhão, de ascensão que eu jamais tive diante de uma obra de arte. Essa experiência do encontro. Aliás, foi em 1998, 97 para 98, eu estava lendo um livro de Barthes, Roland Barthes, que ele descreve a ida dele numa boate chamada Palace, Le Palace, na França. E isso vai publicado no livro Incidentes, e ele descreve a potência da festa como uma obra de arte. Aquilo me impactou de tal forma, claro que ele tem uma prosa maravilhosa, e ele descrevendo aquilo, eu falava, caracas, isso assim, final de século, final de milênio, um período niilista, uma pergunta, que arte nós vamos fazer nesse contexto da economia da informação que está em pauta? Ele pergunta assim, ele fala assim, da potência do som. Aquilo ali abriu um estalo para a gente, ele falou assim, caracas, eu nunca tive essa sensação diante de uma obra de arte. E é o som que me dá essa dimensão. E é ali que a gente vai produzir uma primeira grande instalação chamada The Place, que é um programa que a gente faz até hoje. Mas então, Pedro, voltando, eu acho que cada circunstância tem seu encanto, tem sua dimensão. Está em casa sozinho, está na rua, e agora tem essa fronteira nova, ambissônica, né, que já estão produzindo, né, que você vai andar com uma câmara de som, só você percebe. A experiência ambissônica vai permitir acabar com os idiomas de países, porque você vai poder conversar em tempo real com qualquer pessoa em qualquer idioma. Você vai escutar no seu idioma, e ele vai escutar no idioma dele. Com aquela qualidade de tradução do Google, né, que é maravilhosa. Todo mundo vai ficar meio L, vai ficar meio gênero. Português, assim. Gente, a inteligência artificial nesse campo está um dos mais avançados da tradução. É poderosíssimo. Você vai escutar. Que a única coisa que separa as pessoas ainda é isso. É a barreira da língua. A linguagem, assim, de uma compreensão um pouco imediata, né? Porque eu acho que, não sei, eu acho que, falando de novo de som, essas pequenas nuances da entonação e tal, vamos ver até quando eles podem fazer um troço legal para interpretar. É um desafio, você tem toda a razão. Imagina o chinês que fica ali naquela sequência assim, uma sonoridade aí, palavras só no gaguejo ali. Você conheceu o projeto de arte e inteligência artificial que eu financio lá na USP, não? O que você está financiando lá, Pedro? É um programa. Bom, o meu vínculo politécnico, um professor da Poli me chamou lá para fazer um negócio de arte, e naquela época eu ainda trabalhava com o Jacopo. A gente foi para Boston, visitamos Harvard, MIT, Visual Labs, e voltamos com uma ideia porque eu tenho um centro de inteligência artificial lá na USP, e os caras a gente veio com uma ideia de botar arte no meio desse negócio. E aí chamamos o Bruno Moreschi, que já tem um trabalho de inteligência artificial e arte,
E o negócio tá, meu, bombando, cara. E, aliás, um garoto lá, um pesquisador, de 20 e poucos anos, ele criou um algoritmo que o Google não sabia, se deu até um paper, ah, acho que chama A1, que é o rating de científico mais alto de publicação. O garoto descobriu o caminho ideal para a tradução de qualquer língua A para qualquer língua B, via o Google Translator. E era um algoritmo que nem o Google conhecia, entendeu? E através de experimentos que o Bruno passou para o garoto fazer. Ele basicamente chegou para o garoto e falou: ó, você tem esse texto aqui, vai, sei lá, traduz do português para o tailandês, indo e voltando 1000 vezes, para ver como é que voltava para o português na milésima vez. Na verdade, na vez 500, tá? Porque se ia uma vez para o tailandês, uma vez para o português, uma vez para o tailandês. E aí o cara viu que o negócio virava aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Você conta uma história, chega outra, né? E bom, o Gabriel Lemos, que anda aqui com a gente aqui, né? Ele acabou de ser aprovado num doutorado para inteligência artificial e som também, e vai estar envolvido lá com o pessoal do Inova USP também, entendeu? É um projeto bem bacana, tá? Ali vale de tudo, cara. Tem cara de sociologia, tem cara da... Quem está coordenando agora, junto com esse professor da Poli, que é o Fábio Cosma, é a Gisele Beigelman. Sim. Vocês devem conhecer aí, porque ela tem anos de jornada aí nesse mundo da tecnologia. Mas é um mundo maluco, meu. É incrível. E o som, né? A gente estava discutindo outro dia, por exemplo, como é que você vai fazer uma máquina que consegue entender o sotaque gaúcho e o piauiense, entendeu? Se você quiser fazer uma máquina que vai... Você precisa de um banco de dados de palavras em gauchês e um banco de dados de palavras em piauiês, né? Ou em baiano, ou em brasiliense, ou em paulista. Olha que loucura que é isso, para você criar uma Alexa brasileira, né? Com prosódias, né, de cada região, imagina. Olha que loucura que é. É um campo, porra, para ir, né? Para ir sem parar, né? Daí eu lembro quando não, a gente... E precisa, né? Porque não dá para ser só anglofônica. Essas tecnologias não podem ser só anglofônicas. É um absurdo. Exato. Você tem que ter... Porque o banco de imagens é moleza você colocar, entendeu? Agora, pô, pega um banco de som de palavra. Pô, coisa complicada pra caramba de fazer. Para pedir Caetano Veloso na Alexa, tem que falar Caetano Veloso. Pior que é isso mesmo. Aí ela entende, você fala Caetano Veloso, ela entende, você fala Caetano Veloso. Aí ela entende. Aí, ó. Esse mundo do som, ele é muito... Ele é muito curioso. Ele é muito a ser desvendado. Tem muito ainda, né, Pedro? É isso. Gente, eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta mais para o Franz e para a Vivian. Acho que o som também tem uma coisa do conjunto, da parceria. Então, por exemplo, nessas instalações, né, que nem estava falando do The Place, vocês envolvem, às vezes, músicos, às vezes pessoas ligadas à tecnologia. A Vivian tem inúmeras parcerias maravilhosas. Tem o Sven, né, no piano, no disco que a gente produziu, mas tem inúmeras outras. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, que eu acho o som tem uma coisa, quando a gente falou dele na pandemia, dele ser sozinho, tem uma coisa que no processo da produção também existe uma sinergia, uma parceria, né? O instrumento, o ruído, o barulho, tudo isso. Então... Vai lá, Vivian. Eu acho que eu, desde sempre, comecei com parcerias na área do som. O meu primeiro projeto, a primeira instalação grande, eu fiz com um físico, que é lá da USP também, ele trabalhava com o Flô Menezes, que foi professor do Gabriel, inclusive. E aí eu comecei esse trabalho com ele e hoje
depois de, sei lá, quase 20 anos que eu trabalhei com eles, estou trabalhando com esse físico de novo para também fazer um algoritmo de inteligência e tal. Então, assim, são parcerias que vão ficando na minha vida, e eu sempre tento recuperar, porque eu não gosto de, tipo, tratar pessoas como projetos descartáveis. Eu acho que são pessoas tão incríveis que eu gosto de ver como essas coisas vão crescendo, que é uma característica do som também. Inclusive, minha parceria com o Franz e com o Saulo, que foram meus professores quando eu cheguei no Rio de Janeiro, e eu acho que foi um grupo fantástico, assim, de pessoas que, enfim, abriu um mundo, assim, para mim no Rio de Janeiro, que ainda sou muito paulista, mas era mais, e foi incrível, assim, mas é engraçado, tem alguns projetos que pedem uma outra pessoa. Por exemplo, o Sven, um pianista. Na hora que a gente foi tocar um órgão, eu aprendi algumas coisas, eu toquei o órgão, mas um pianista tem um repertório de movimentos que coloca suas ideias assim, muito além do que você imaginava que poderia, onde você poderia ir, né? Porque tem uma questão da mão de um pianista. E mesma coisa também, às vezes, para um determinado comportamento. Por exemplo, eu trabalhei com o Arthur Lindsay. O Arthur Lindsay, ele é quase ele é um instrumento, no sentido mais completo do que você pode imaginar de um instrumento, no sentido de que ele sabe, ele pensa de uma forma, ele se comporta de uma forma, ele sabe que ele é assim, e ele usa ele mesmo como popstar para fazer os trabalhos dele. Então, ele numa parceria, eu estou usando também o ato como uma mídia, e ele também se usa como uma mídia, porque uma pessoa que inventou um jeito de tocar sabe desse potencial de identidade sonora e também de performance que ele tem, né? Eu acho interessante usar, assim, e trabalhar com esses performers, essas pessoas que têm uma marca muito identificável no som, assim. E, claro, pessoas que fazem o que eu não sei fazer. Então, é principalmente isso. Legal. Eu vou na mesma toada da Vivi, assim. Existem alguns aspectos, hein, Júlia, Pedro, que Vivi, e quem está nos escutando, porventura, né, em algum momento, do compartilhar, né? Um deles diz respeito a compartilhar saberes do qual eu não domino, mas eu sei que ele existe e que eu preciso para o meu trabalho, né? Eu tenho um interesse muito grande de experimentar mídias, meios, suportes. Então, com frequência, eu vou procurar profissionais. Em determinado momento, 2000 e pouco, eu estava interessado em fazer uma escultura impressa em 3D. Eu vou procurar a COP da UFRJ, eu consigo primeiro construir um espaço modelado virtualmente, criar um sistema de som. E até hoje é um trabalho que eu estou fazendo desde 2003 até hoje, agora que a tecnologia começa a criar as condições para o trabalho existir. Hoje eu tenho o Raspberry, eu tenho o Arduino, eu tenho condições de fazer coisas que eu não tinha lá atrás. Então, a gente está sempre experimentando. Atualmente, a gente está conversando na PUC sobre impressão em metal, para peças impressas já em metal. É o desejo de experimentar as mídias, o meio, o suporte. Então, sempre a gente precisa de colaboração. Sempre a gente precisa de um parceiro. E essa relação nunca é simples. Em geral, ela é bem conflituosa, porque você tem que entrar em processos industriais, mudar o meio de produção e de raciocínio que essas pessoas comumente trabalham. Você mesmo disse acerca do disco do Voltércio, que é uma lógica diferente, ele não é uma espiral, né? Então, em geral, quando a gente vai numa indústria, num processo industrial, é uma encrenca, o processo de negociação com eles nunca é algo apartado. Por outro lado, no plano da dimensão pública do som e do caráter agregador que ele permite, para a gente é fundamental. Ele permite os afetos e os perceptos, como diz Deleuze, ele permite a troca, ele permite o encontro, e é disso que eu tenho sentido saudade, sentido falta, dessa troca física, corporal, e desses encontros que o som permite, que eu costumo dizer que dentro dos princípios que a gente opera, um deles é a informação tem que circular, o outro é que é um princípio
inspirado no Tony Negri, né? Que ele diz na conclusão do Império, e a gente acha que isso é fundamental no compartilhamento, é que entre o público e o privado, o mais importante é o comum. É o que a gente constrói com o outro. Porque é só nessa dimensão do comum é que se constrói a alteridade. E a alteridade é algo fundamental, né? A arte funcionar como instrumento de alteridade, a gente tem pensado muito que ela tem que se distanciar um pouco dessa experiência da tradição, centrado na imanência, aquela experiência que eu travo contato com o objeto sensível e ele me leva para uma outra direção. A gente tem pensado muito mais na transcendência no lugar da imanência. Mentira, no lugar da transcendência, nós temos pensado na imanência. E o som é um veículo fundamental para essa dimensão que a gente está pensando. É por aí que a gente pensa o comum, o coletivo, com a parceria e com o uso, com a dimensão social que você dá para os projetos. Mas você ainda não tem aquela tentação de pensar o som, tipo, judaico-cristã, ele vai me levar? Eu tenho super isso, sou super Carola. Tipo, me leva. Me leva. Você está falando daquela dimensão fabulosa que vem lá do gótico, que é a dimensão de ascensão, né? Os caras mixavam a ópera, o coro, o canto, né, com os vitrais, né, para te dar essa ascensão. É essa que você está procurando. Nossa, eu choro. Aí eu, como espectador, eu queria dar eu lembro dessa última... uma das últimas idas que eu fui na Pinacoteca foi para ver a Vivian com um músico tocando junto com ela, né? Como espectador, eu posso te dizer que foi uma coisa sensacional. Provavelmente foi a coisa mais incrível que eu vi na Pinacoteca até hoje. Né? Para mim, foi a minha melhor experiência. Só que a coisa mais interessante que eu via era que a galera que andava por lá, ela tinha um segundo grau de curiosidade. Porque, pô, tinha obra de arte lá, só que tinha um outro sujeito lá com uma música também, fazendo lá um outro negócio, entendeu? Então ele tinha uma curiosidade dupla até, né? O que significava aquele troço no meio do museu, né? E como espectador foi uma coisa espetacular. Como espectador foi espetacular. Foi uma experiência realmente, para mim, única na Pinacoteca. Eu nunca tive uma experiência daquela, né? Eu tive lá também. A música está no meio da parada, entendeu? Que trabalhar no cubo branco é sempre com essa tensão, né? De que o cubo branco é silêncio, né? Ele é um silêncio, ele precisa do silêncio. E o Hélio já foi o pioneiro de romper o silêncio, entrar com a escola de samba. Eu acho que ele chegou com o pé na porta, como você disse. E acho que nessa tradição se é que existe, né, uma tradição de arte sonora brasileira, eu acho que é ali que está, assim, romper o silêncio, né, não o silêncio, mas a vontade de silenciar, né, do museu. Assim. Vivi falou do Hélio, e eu me lembrei dos heliotapes. Você tem heliotapes na sua coleção? Não. E você sabe que eles reeditaram isso? Uma certa ocasião, eu estava no Paço Imperial, na lojinha, tinha lá vários heliotapes para serem vendidos. O próprio projeto do HO foi reeditado. Eles reeditaram a bandeira para fazer recurso e reeditaram os heliotapes. Mas ele tinha vários heliotapes, que eram essas gravações que ele fazia lá em Nova York, as conversas dele longas. Sim, olha que legal, não sabia. Agora você vai catar, eu tenho certeza que você vai achar. Agora já vou começar. Entre os posts recentes estava o Gal Legal do Hélio também, que é maravilhoso, né? Nos posts da coleção, que é maravilhoso. Gente, eu não sei se eu sou uma muito boa condutora, mas já me avisaram que a gente está quase chegando nos 90 minutos aqui. Passou voando, eu poderia fazer um monte de mais perguntas. Eu tinha uma para o Pedro, vou fazer, acho que se a gente passar um pouquinho não é um problema. O Pedro tem, não sei se ele tem aí perto, mas eu acho que também não é nem uma pergunta, mas ele tem muita coisa da Audio Arts que eu vi hoje no Discogs, né? Então eu acho que também tem uma coisa que é isso, é o som como registro, né? Que é uma coisa muito legal da gente, não é só música, às vezes ele é um registro, ele é uma coisa que passa para uma outra camada aí também. Sim.
Eu estava, não sei se eu mencionei, mas existem algumas revistas, o Audio Arts é uma revista feita em áudio, a Telos americana tem uns 25 números também, e tem as publicações de poesia sonora também, feitas em cassete e disco. Então, depois, nos últimos anos, teve coisa em CD, tudo. Também continuou tendo. Não, mas era uma prática mais comum, acho que era meio que se perdeu, mas nada que não seja possível de se fazer de novo. Recuperar. A gente está aqui falando sobre, né, os 85 anos dessa discoteca, e o França estava falando já tarde que tem tanta coisa incrível aí também, né? São 340 mil itens, eles têm uma coleção de 78 RPMs também absurda, né? Enfim, então esse registro... E lugares para ouvir, né? Você pode ouvir, isso que é o principal. Exatamente, está lá aberto. E é incrível, você falando da discoteca da Oneida, né? Tem um acervo folclórico brasileiro formado pelo próprio Mário de Andrade lá no início, com a Oneida, que é uma coisa fabulosa. Parece que agora eles estão com um projeto da Unesco, né? Acho que eu li isso no site deles, transcrevendo alguns cilindros, registro de tribos indígenas raros. A gente sabe que o Museu Nacional perdeu uma parte do acervo. Não perdeu todo, mas perdeu um arquivo muito importante, né? Então, esse acervo, acho que ele tinha que ganhar uma dimensão pública maior para o entendimento melhor do folclore brasileiro, sabe? Acho que é um acervo que precisa ser melhor estudado, tornar melhor público e também pensar como vai ser capturar os jovens, como vai ser comunicar com os jovens, né? Aquele lugar tem uma vocação pública. Não, o Centro Cultural tem muito jovem frequentando. Sábado e domingo, aquele lugar é lotado de Sim, mas eu quero dizer assim... fazendo dança, tocando música. Sim. Eu estou falando especificamente da discoteca, Pedro. Dessa discoteca que tem um acervo mais antigo, que demanda mais especialista. Não da vida jovem, que o lugar é completamente jovem. Todo mundo dançando. Ali tem uma outra interação, é uma praça, né? O lugar é um conceito de praça. Mas eu falo especificamente desse acervo que é mais especializado, mais particular, digamos assim. Tem que ser fomentado pesquisa acadêmica em cima disso, né? Como abrir isso. Atualmente está um pouco complicado, né? Mas quem sabe daqui a 2 anos a gente vira o jogo. Pelo amor, por favor. Bom, gente, então acho que a gente pode começar a se despedir aqui. Então, muito obrigada. Poderia falar mais 1h30 passou assim. Obrigado a vocês pela oportunidade e pelas ideias aí que foram divididas. Também, amei. Uma maravilha. Amei, muito bom. Obrigadão pela troca, adorei também. Eu também quero agradecer todos, todas. Poxa, um privilégio, tá? A gente poderia ficar aqui horas conversando. Muito obrigado mesmo, viu? Por estar com vocês aqui nessa. Obrigada. Beijão, gente. Beijos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.